Olá, queridos. Eu sou a professora Joana Lúcia e nós estamos aqui reunidos para mais uma videoaula de Ciências Naturais. Eu falei com vocês na aula 2 dessa unidade que nós iríamos falar sobre alguns exemplos de micro-organismos, né? Falaremos do reino Monera. Então, pessoal, quem são os representantes do reino Monera? São as bactérias. As bactérias que podem ser, todas elas são unicelulares, mas elas podem viver isoladas, sozinhas, como essas daqui, né, que estão em outro local, e elas podem formar colônias, tá? Elas podem ficar juntinhas, como se fossem um grupamento, só que elas são independentes, cada uma dessa aqui é uma bactéria diferente dessa, diferente dessa, diferente dessa, diferente daquela, tá certo? É o que nós vamos ver agora. As bactérias, pessoal, nem todas são ruins, existem bactérias boas, tá? Agora, antes de falar de bactéria, eu vou dar um adendo nessa minha fala, né? Eu vou fazer uma observação. Bactéria e vírus são diferentes. O que é o vírus? Eu tinha falado na aula 1, na parte 1, que vírus não é ser vivo. Por quê, professora? Porque ele não tem célula. Essas estruturas aqui, pessoal, são estruturas virais dos vírus. Eles não têm células por quê? Primeiro, eles não têm material genético completo. Eles precisam de um outro ser vivo para completar o seu material genético, para ter capacidade de se reproduzir. Então, por isso, é um dos motivos. Segundo, se eu tiver um vírus no ambiente, ele vai ficar milhares de anos lá parado, se ele não tiver ação de calor ou de nenhuma substância química sobre ele, né? Então, ele vai ficar lá parado, ele não vai se multiplicar, ele não vai beber água, ele não vai... Ai, desculpa, olha tanto de mosquito que tem aqui. Ele não vai comer, ele vai ficar parado lá, como se fosse um grão de areia. Mas a partir do momento que ele entrar num organismo vivo, seja uma bactéria... Ué, professora, vírus entra em bactéria? Sim, pessoal. O vírus é cerca de 500 vezes menor que uma bactéria. Tá? Então, as bactérias, elas podem ser atacadas por vírus, tá? A partir do momento que ele entra numa célula, seja de bactéria ou de qualquer outro ser vivo, ele consegue completar o seu material genético, consegue completar a sua capacidade de reprodução, aí ele passa a ter características semelhantes de um ser vivo. Ele consegue se reproduzir, ele consegue... ter um metabolismo, produzir substâncias químicas, se alimentar desse ser que ele está hospedado, né? E viver como se fosse um ser vivo. A partir do momento que ele sai de uma célula viva e fica no ambiente, ele perde essa capacidade. Então, é por conta disso que o vírus é chamado de parasita intracelular, ou seja, ele precisa de parasitar uma célula. E ele é parasita obrigatório celular. Ele precisa obrigatoriamente parasitar alguém para que ele possa ter um metabolismo e se reproduzir e ter um ciclo de vida parecido com um ser vivo. Mas, professora, não é isso que eu tô ouvindo por aí, não. Tá falando que para matar o Covid-19 tem que passar álcool nas mãos. Como que eu vou matar um trem que já tá morto? Pois é. É aí que tá o negócio, né? Na linguagem popular, as pessoas falam de matar o vírus, mas tá errado. A gente não mata o vírus, a gente destrói o vírus. Existem vírus, como por exemplo, do Ebola, que é esse daqui, ó, que é muito perigoso também, a virulência dele é altíssima, né? Que não tem uma capa protetora, ele não tem um envelope. Também é mais fácil desse vírus se propagar, né? Com o envelope deveria ser mais difícil, mas não é. Esse envelope, geralmente, ele é feito de gordura e proteína. Então, esse envelope eu consigo destruir, tá? Com álcool, com sabão. A partir do momento que, igual o vírus da AIDS, o vírus da hepatite, o vírus da influenza, eles têm, ó, o adenovírus, eles têm um envelope, que é essa parte externa, né? Que eu consigo facilmente destruir. A partir do momento que eu destruo esse envelope, o material que ele tem, uma parte do material genético que ele tem, que pode ser DNA ou RNA,
sai e eu destroço ele, né? E ele perde essa capacidade de virulência, tá bom? Os vírus, eles medem cerca de 2 micrômetros, é um tamanho muito, muito pequeno, tá? Formado basicamente por uma cápsula proteica envolvendo um material genético, que dependendo do tipo de vírus, pode ser DNA ou RNA ou os dois juntos, como por exemplo o citomegalovírus humano, né? Que é o vírus, um exemplo é o HPV, tá? A palavra vírus vem do latim, que significa fluido venenoso ou toxina, tá? Aqui nós temos um exemplo do bacteriófago, que o nome já diz, né? Ele come, fagos vem de comer, bactéria. Aqui na revista super interessante desse mês, fala sobre os vírus, tá? Embora esteja espelhado aí para vocês, tem uma reportagem aqui fantástica de como que os vírus surgiram na face da Terra. Fala muito sobre o Covid-19 e traz informações que eu, Joana, até então desconhecia, né? Existe um boato, pessoal, de que o vírus ele pode ter surgido na época da Segunda Guerra Mundial e na época também de Hitler, que pode ser que ele tenha investido em arma química e biológica e em laboratório tenha feito os vírus para atingir em massa a espécie humana e acabar com a raça dos seres humanos. Essa lenda, pessoal, a super interessante desse mês, ela traz um estudo que prova que em seres vivos primitivos achados em rochas, em blocos de gelo, bactérias que ali estão de milhões de anos atrás já eram predadas por vírus. Então, os vírus estão na face da Terra, né, desde os primórdios da Terra. São um dos primeiros seres que aparecem. Não disse seres vivos, mas são os primeiros que aparecem, tá? E as bactérias são as que mais atacam, são atacadas pelos vírus. A revista super interessante desse mês disse que existem cerca de 20 tipos de vírus para uma bactéria. 20 tipos não, 20 vezes, né? 20 indivíduos ali, 20 vírus para uma bactéria, né? E como é que esses seres chegam até nós, humanos? Todos os reinos sofrem com vírus. Então, o vírus ele pode atacar qualquer célula viva, tá? Desde mamíferos, né, ratos, camundongos, até mesmo peixes, plantas, todos os seres vivos podem ser atacados por vírus, tá? As primeiras bactérias foram atacadas por vírus e esses vírus eles foram se modificando, eles foram sofrendo mutação no decorrer, né, aí da evolução das espécies do mundo aqui do planeta Terra, tá bom? E é super interessante, ela vem trazendo isso, né? Um álbum de família. Eu achei interessante que ela vem trazendo o álbum de família. Então, ela vem trazendo os tipos de vírus que temos, tá? Então, olha ali, ó. O tipo 1, o tipo 2, o tipo 3, o tipo 4, o tipo 5, até o tipo 7, né? Que são os diferentes tipos de vírus que existem. E desses vírus, pessoal, eles são classificados primeiro quanto à sua virulência, né, a sua capacidade de matar. E a partir daí, eles são classificados. Por exemplo, existem vírus que eles são propagados pelo ar. Não é o caso do Covid. O Covid, ele é propagado com contato. Eu preciso ter contato com a saliva, com fezes, com urina. Existem artigos que já dizem que muitos médicos, enfermeiros e ajudantes de auxiliares de enfermagem se contaminaram pelo Covid-19 por conta de fezes e urina dos pacientes. E é por isso que fizeram aquela viseira, né, aquela película transparente que vai ficar em cima da máscara, para quê? Para que não voe fluidos desse paciente. Então, eu preciso ter um contato com esse vírus, ele precisa entrar na minha mucosa. O que são mucosas? Pele nossa, úmida, que está em contato com a corrente sanguínea, porque ela é bem fina, ela é bem delgada.
Ela não é estratificada, é uma pele muito fininha, como, por exemplo, o interior do olho, a boca, os pequenos lábios vaginais são mucosas, né? Então, esse vírus, ele precisa entrar no meu corpo, ele precisa de uma porta de entrada, por isso que os médicos falam para não coçar o olho quando tá na rua, não pôr a mão na boca, usar máscara, higienizar as mãos, lavar as mãos muito bem, para quê? Para que o vírus não fique nas reentranças, né? Para que ele não fique debaixo da unha, lavar a mão para que não fique nenhuma parte sem ter contato com o sabão, com a espuma. Então, o sabão e a espuma vai fazer o quê? Vai destruir esse capsídeo dele, tá? É importante dizer que esse coronavírus, ele é uma evolução de um vírus que já existia, tá? O Covid-19, a família do Covid, ele já existia. E ele evoluiu de um outro vírus já pré-existente, tá certo? Então, esse vírus, o Covid-19, é super interessante, ela traz algo diferente, assim, uma informação, né? Boa parte dos vírus, igual, por exemplo, o Ebola, ele entra na célula, faz ela trabalhar para ele, produz milhares de cópias dele, e quando tá cheio, a célula explode literalmente de tantos vírus, e esses novos vírusinhos vão atacar outras células, né? O Covid-19, ele não tem esse perfil. Ele tem o perfil de não explodir a célula, de entrar na célula, ele comanda o DNA da célula, a célula passa a trabalhar para ele, assim como os outros vírus, faz várias cópias dele, assim como outros vírus, mas a célula morre sozinha, de tanto cansada, né, de exaustão, a revista usa essa palavra, exaustão, a célula acaba morrendo sozinha. Então, isso é bom, porque se ela não explode, esses vírus todos não saem por aí, isso é legal porque eu não vou ter uma propagação desse vírus em massa. E um dado importante, de 100 pessoas que pegam o Covid-19, 80 conseguem se recuperar. Ele só torna grave os 20% dos casos, tá? Então, 80% consegue se recuperar de forma natural, não existe remédio, tá, pessoal? É o sistema imunológico da pessoa que vai conseguir combater depois de uns dias. A pessoa vai ter que sofrer os sintomas do vírus. Se ela sobreviver a esses sintomas, ela vive. Apenas 20% dos casos não sobrevivem, que são aquelas pessoas que não têm um sistema imunológico muito bom. Então, as pessoas que têm são incompetentes de forma em relação à imunidade, né? Esqueci o nome que se dá. Os aidéticos, por exemplo, eles vão ter uma imunodeficiência, então eles podem estar no grupo de risco, assim como os diabéticos, obesos, cardíacos, as pessoas que têm problemas pulmonares, problemas de respiração. Essas pessoas podem ser vítimas fatais do coronavírus, porque um dos sintomas dele é o quê? Obstruir as vias respiratórias, causar dificuldade de respiração. Se a pessoa já tem um sobrepeso, se a pessoa já tem uma dificuldade de respiração, isso vai se agravar ainda mais, né? Então, assim, a gente viu essa semana o atual presidente, dizer assim que ele é Messias, mas ele não é Deus. O que ele pode fazer? Comprar respirador. Comprar respirador, aumentar o número de leito. Para quê? Para dar assistência a essas pessoas que fatalmente vão ficar doentes, até porque ele estimula que tudo volte ao normal. Então, se eu tenho um número grande de pessoas circulando, eu aumento a probabilidade desse vírus se propagar pela sociedade e eu posso aumentar o número de doentes. Então, se eu quero que as pessoas voltem a trabalhar e a vida normal, automaticamente eu tenho que garantir respiradores para elas. Isso não existe. Em conversa informal, um agente de saúde aqui de Linhares disse que a gente tem que rezar para não ficar doente, porque de 140 mil habitantes só existe 30 respiradores na cidade, dentre hospital particular e público. Nós temos 140 mil pessoas para 30 respiradores, né? Então, assim, é algo muito sério. Países que têm uma estrutura muito melhor do que a nossa, que tem muito mais leitos,
estão passando por um sufoco, que dirá Brasil, que a gente sabe que tem um sistema único de saúde em relação aos outros países muito bom, porque outros países não têm saúde pública gratuita, porém, eles têm um número de leitos maior que o nosso. E mesmo eu, com plano de saúde, podendo pagar, posso ter um não atendimento, porque o plano não vai ter leito suficiente, mesmo eu podendo pagar. Então, assim, é algo preocupante. E existem, sim, mecanismos de diminuir essas mortes que estão acontecendo. Quando eu equiparo, dou equipamentos de segurança para as equipes médicas que estão trabalhando com poucos materiais e materiais precários, estão tirando do próprio bolso EPIs, né, equipamentos de segurança, para trabalhar, como máscaras, substâncias para se higienizar. Isso é triste, ouvir de um presidente isso, né? Então, as pessoas, elas têm que fazer o quê, professora, para evitar a propagação do Covid e de qualquer outro vírus? Higiene. Ele disse que seria bom os jovens pegarem esses vírus. De certa forma, se os jovens pegam esses vírus, considerando que 80% sobrevivem, pode ser que sobrevivam, mas não é o caso de todos, porque nem todo organismo é igual, nem todo sistema imunológico é igual. Então, a solução não é contaminar todo mundo, a solução é evitar que todo mundo entre em contato. E se porventura entrar em contato, essas pessoas podem vir a sobreviver. Existem jovens que morreram, né? Aqui no Espírito Santo, o gerente da Caixa Econômica de São Mateus, ele não tinha nem 40 anos. Né? Então, existem sim casos graves entre o grupo de jovens, pessoas que podem morrer, até mesmo crianças. Tá? A classificação dos vírus, ó, a revista diz o seguinte: o vírus não faz isso porque ele é mau. Na verdade, ele não pode ser mau ou bom, pois sequer é considerado ser vivo pela maioria dos biólogos, como eu já expliquei para vocês. Vírus não tem metabolismo, não come, não respira e nem excreta. Por isso, não podem ser considerados seres vivos, tá certo? Não se reproduzem sozinhos, precisam de um hospedeiro. E não se locomovem por conta própria. Então, se eu sair à rua agora, eu não corro risco de pegar esse vírus, porque ele não vem até mim. Embora esse bacteriófago pareça patinhas, ele não consegue sair, né, andando. Ele precisa de um vetor. Alguns vírus o próprio vento leva, mas não é o caso do Covid, tá? Ele precisa de alguém que carregue esse vírus até a mim. Vamos lá. Uma outra informação importante aqui que eu quero ler para vocês. Embora alguns possam ter regredido de bactérias, como mencionado no início do texto, outros talvez descendem de pedacinhos de DNA que circulavam livremente entre as bactérias de milhões de anos. Ou seja, existem seres vivos, existem bactérias, existem vírus que conseguem pegar pedacinhos de DNA de outros seres vivos que estão no ambiente, aderir ao seu, inserir no seu e evoluir, e sofrer mutação. Por exemplo, é por isso que todos os anos existem vacina para a gripe. Às vezes você diz, eu já tomei essa vacina. Mas você tem que tomar de novo, porque o vírus sofre mutação. Então, as vacinas, elas são específicas. Não existe uma vacina para vários vírus. Ela é específica para um determinado vírus. Então, todo ano essa vacina está sofrendo modificações, porque todo ano o vírus também está sofrendo modificação. E aí você vai tomar aquela vacina para se proteger daquele grupo de vírus que pode estar sendo combatido por essa vacina. O que é a vacina? A vacina é uma parte do vírus, tá? Um pedaço dessa proteína do capsídeo, ou ele todo inativo, que o seu corpo vai reconhecer como uma substância estranha, vai, no decorrer dos dias, fazer antígenos, anticorpos, desculpa, o vírus é um antígeno, ele é uma substância estranha. O seu corpo vai produzir anticorpos. No decorrer de dias, ele vai reconhecer como algo estranho e vai produzir substâncias químicas, proteínas, que vai neutralizar a ação desse vírus em você. Então, é por isso que a vacina, ela demora um tempo a produzir efeito, porque é o tempo necessário que o seu organismo precisa para produzir os anticorpos, tá?